Onde está o emprego? Terça-feira é dia da gente dar aquela ajuda para virar o jogo. Eu dei uma olhada nas vagas e separei algumas. Dá uma olhada. 2 vagas para auxiliar de vendas. Tem que ter o ensino médio completo e experiência em vendas internas por telefone. 6 vagas para ajudante geral. A escolaridade não é exigida e nem a experiência anterior, apesar de ser sim um diferencial. 10 vagas para motoboy. Não precisa de escolaridade, mas é necessário ter experiência. 1 vaga de vigilante. Tem que ter ensino médio completo e experiência anterior. Todas as vagas são do Site Nacional de Empregos, o Cine. Para se candidatar é preciso se cadastrar. Lembrando que, como o sistema é online, o número de vagas pode mudar rapidamente. E esta semana a Vanessa Casalino trouxe um assunto que incomoda muita gente: a autorresponsabilidade. Sim, o nosso poder próprio de mudar o nosso destino e sair daquele lugar confortável de colocar a conta na comanda dos outros. Isso muda e muito a história da nossa carreira, hein? Olhem só. Boa tarde a todos. O quadro de hoje propõe uma reflexão. Você já parou para pensar sobre a sua atitude em relação à carreira e sobre como você se vê como profissional no mercado de trabalho? Sabia que essas questões podem ajudar ou atrapalhar na hora de alcançar seus objetivos? E para fazer essa reflexão e nos ajudar a escapar de armadilhas, nós recebemos a educadora, empresária e consultora Carla Vaz. Carla, obrigada por sua presença aqui de novo. A Carla tem um livro, né, que é esse aqui. Agora, Carla, parece uma história inocente, o dono da história, mas não é, né? Tem toda uma ideia aqui que você transmite por meio da história de um garçom. Que ideia é essa? Eu escolhi o garçom porque eu trabalhei muitos anos na empresa, né? Tive uma carreira executiva e o garçom estava sempre ali servindo reuniões, em silêncio, entra, sai, participando de workshops e ali observando. E eu queria trazer no livro questões virtuosas da liderança e, ao mesmo tempo, ensinar como é que as pessoas assumem a responsabilidade pela sua vida, né? Se tornam donos das suas próprias histórias. Isso serve para a carreira, serve para o empreendedor, para o médico, para o professor. Na nossa carreira, a gente deixa de assumir esse papel muitas vezes, por quê? Deixa, porque a gente delega ou reclama ou culpa o outro pelos nossos insucessos. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que durante muito tempo, quando pequenininha, ela derrubava o suco na mesa e falava assim: mamãe, o suco caiu. Eu falava assim: o suco não caiu, foi você que derrubou o suco. Então, isso vem com a gente desde criança. E quando adulto, quando a gente está na carreira, por exemplo, você às vezes não consegue se desenvolver e coloca a responsabilidade no chefe, culpa o chefe. Eu aprendi muito cedo na minha vida que a gente faz a cadeira da gente e é a gente que faz. Não é o chefe, não é a corporação, porque a gente tem escolha. Você pode escolher mudar de empresa em vez de ficar reclamando. Você pode escolher desenvolver novas competências. Agora, esse é um traço nosso, é um traço que está associado à cultura brasileira. Parece que é um pouco disso que você fala no livro também, né? De que forma que isso se dá? É sim, é o nosso traço cultural junto com a nossa história, né? Desde a colonização, escravidão, depois tivemos ditadura. Quando a gente junta isso com o contexto cultural Brasil, influência religiosa, nós temos uma carência, então a gente acaba culpando e delegando para fatores externos. Eu costumo dizer que o mantra do protagonista, de alguém que quer ser o dono da história é: o que eu ainda não fiz, que se eu passar a fazer, aumenta a minha chance de ter resultados. E na carreira é assim: o que eu ainda não fiz, que eu posso fazer para eu ser promovido, para eu receber um aumento de salário ou para eu conseguir um emprego, né? Neste momento, por exemplo, que a gente vive no país ainda de alto desemprego. É você Agora, assumir. Que lição que esse dono da história aqui passa para a gente? O que é que ele ensina para que todos nós possamos superar esse traço cultural que a gente teria? Então, ele ensina que está ao alcance de todos nós se a gente fizer a nossa parte. O garçom, além de tudo, ele é uma pessoa que começa vítima, reclamando da condição social dele, de não ter conseguido estudar. E conforme ele vai aprendendo com esses líderes que ele serve no mundo corporativo, ele vai assumindo a responsabilidade pela própria vida e aí ele se torna um protagonista, dono da sua história. E o final da história tem que ler para ver o que acontece com esse garçom, que então, é o Milton. Então, para a gente finalizar bem rapidamente, que características ou que posturas a gente tem de ter ou tem de desenvolver para se tornar um pouco mais protagonista
parar de se vitimizar, de dizer, a culpa é do sistema, a culpa é da estrutura, está faltando emprego mesmo. Que atitudes são essas ou que posturas? Então, começa no autoconhecimento. Eu falo que o tripé da carreira tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com competências, habilidades que eu desenvolvo e relacionamentos. Isso está no pilar de autoconhecimento. Então, eu preciso saber como é que eu estou pensando, porque tudo começa aqui, no nosso cérebro. Então, se eu penso que eu posso, eu estou certo. Se eu penso que eu não posso, eu também estou certo. As dicas da Carla para quem pretende começar 2018 dando um jeito e tomando o controle das coisas. Até semana que vem.